Quais têm sido as suas motivações para agir? Essa é a reflexão que a lua crescente em Câncer nos traz essa semana, como um segundo passo da alunação ariana que começou na semana passada com o encontro de lua e sol no signo de Áries, e não um encontro qualquer. Nós tivemos um eclipse solar seguido da entrada de Netuno no signo de Áries, além de Vênus e Mercúrio retrógrado, saindo do signo de Áries e voltando para o signo de Peixes, justamente para revisar essas motivações. E agora a gente tem um aprofundamento nesse processo de revisão, né? Porque quando a gente volta lá, quando a gente tem Mercúrio e Vênus, Mercúrio, a nossa mente racional, analítica, aquilo que faz, que olha toda a lógica das coisas, né? Por que eu estou fazendo isso daqui? O que é melhor? O que não é? E Vênus, que é o nosso valor, o que é importante para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto. Tudo isso voltando lá para o signo de Peixes, que é o arquétipo que fala da nossa imaginação, dos nossos sonhos, da nossa inspiração, das nossas ilusões, né? Então a gente tem esses planetas voltando ali para analisar se os nossos valores e as nossas razões para realizar as coisas não estão pautadas em ilusões, mas sim no nosso propósito, na nossa razão por existir aqui. E aí agora a gente tem uma lua crescente, né? A lua crescente é um aspecto de tensão entre Sol e Lua. A Lua está lá no signo de Câncer, no grau 15 e 33 minutos do signo de Câncer, o Sol no grau 15 e 33 minutos do signo de Áries, signos de elementos que não se combinam, né? Áries fogo, Lua água. E aí, enquanto a Lua nos pede acolhimento, nos pede proteção, nos pede segurança, nos pede conforto, né? Ainda mais no signo de Câncer, que é a casa dela, o signo que ela mesma rege. Então a gente tem tudo isso ainda mais intenso, né? Uma coisa super voltada para essa questão, uma conexão com o passado, com a história, com os sentimentos, com as memórias que a gente tem da nossa vida, os significados que a gente deu para a nossa vida, e em uma conversa tensa com Áries. Por quê? Porque Áries é o movimento, é o começo, é o recomeço, é o impulso para ação, é a motivação, é a vontade de viver, de realizar, de fazer e acontecer. É o primeiro signo do zodíaco, que rege a primeira casa, que vai falar justamente do momento exato do nosso nascimento. É regido por Marte, que é o planeta que representa essa força de ação, esse impulso de fazer os cortes, né? Cortar o cordão umbilical ali no momento do nosso ascendente, aquele momento exato em que o Sol estava nascendo em algum lugar do horizonte que a gente nasceu, e vai mostrar como é que é essa nossa forma de ir para a vida e de ir para as ações, né? De se motivar para a ação, qual é o jeito que a gente faz isso. E esse regente de Áries está onde? Está no signo de Câncer também. Ou seja, a gente tem aqui ainda mais tensão. Por quê? Porque o próprio regente desse arquétipo que está nos convidando agora a começar um novo ciclo. Não só, né, um novo ano astrológico, porque a gente acabou de começar o novo ano astrológico no dia 20, com a entrada do Sol em Áries, mas também um ciclo ainda mais intenso relacionado aos nossos karmas, porque a Lua nova, né, o encontro de Sol e de Lua aconteceu nesse signo dos inícios, foi o último eclipse, né, da série de eclipses no eixo Áries-Libra, e esse evento ele ainda vai reverberar aí por 6 meses, quando chegarem os próximos eclipses. E como o planeta Marte está no signo de Câncer, todo esse movimento, toda essa necessidade de se movimentar, de iniciar as coisas, iniciar os projetos, de tirar aqueles projetos, aqueles sonhos piscianos lá da imaginação e trazer para a vida, até porque Saturno também está lá pedindo para a gente colocar energia, determinação, disciplina nisso tudo, para poder colocar os pés no chão, né, trazer o sonho para a realidade, está no signo de Câncer. E o signo de Câncer, com um pouco, muito mais lentidão do que essa energia de fogo ariana, fogo cardinal, o signo de Câncer pode representar ali uma desaceleração desse processo. E aqui é o ponto da gente perguntar, essa desaceleração do meu impulso criativo, do meu impulso de iniciar aquilo que eu preciso iniciar, ela está ocorrendo num nível
que esteja atrapalhando eu dar à luz os meus projetos? Se isso está acontecendo, por que que isso está acontecendo? Quais são as histórias, as memórias, as dores, os sentimentos, as percepções, os significados que eu dei para o meu passado, para a minha relação familiar, para as minhas experiências de infância, e todas as experiências até aqui, né? Mas principalmente as de infância, para a minha relação com a minha mãe, para a minha relação com o feminino, com o sentimento de ser nutrido ou não. Quais dessas coisas podem estar, nesse momento, representando um bloqueio à minha ação? Essa é a temática desse momento. E para isso, obviamente, a primeira coisa que você precisa saber é: o que é propósito? Você sabe o que é propósito? Pelo que eu vejo aqui na minha experiência, a maioria das pessoas não sabe. Todo mundo está sempre perguntando: não sei o meu propósito, o que é propósito? Não achei o meu propósito. Só o fato de alguém perguntar, né, alguém afirmar, não encontrei o meu propósito, já mostra que as pessoas não sabem o que é propósito. Porque todo mundo pensa que propósito é profissão, é carreira, é altruísmo. E isso não é propósito. A nossa profissão, a nossa carreira e as coisas que a gente faz em favor do mundo, elas podem sim ser parte do nosso propósito, mas existe uma condição para isso. Propósito é, por definição, agir de acordo com as circunstâncias em que eu me encontro para me tornar uma expressão de amor a Deus. Quem é Deus? O que é Deus? Deus é todas as coisas. Se todas as coisas são Deus, são uma manifestação divina do universo, né, da força criadora, você substitui aí pelo nome que mais te agradar, que mais fizer sentido para você. Se tudo é uma manifestação divina, se Deus criou tudo, e eu tenho que amar, né? Inclusive se você é cristão e acredita na Bíblia e segue os ensinamentos da Bíblia, Jesus também disse, né? Todo mandamento, toda lei se resume em uma coisa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não por acaso, Dharma, a palavra que a filosofia usa para definir propósito, né, que é sinônimo de propósito dentro da filosofia no sânscrito, significa o quê? Lei. Lei é a lei que rege todas as coisas, a natureza de todas as coisas. Então, temos convergências aí, mais convergências do que, como diz o ditado, do que supõe a nossa boa filosofia, né? Então, nós temos uma resposta aqui, né, que nos leva sempre para o mesmo lugar. Propósito, na verdade, é amor. A essência de todas as coisas é amor. E o que a gente precisa, na verdade, para a gente viver o nosso propósito? A gente precisa aprender a amar. E aí, quando a gente fala em aprender a amar, a gente pode pensar em tudo na nossa vida. Não somente em carreira, e profissão e altruísmo. Até porque, né, muitas vezes a gente sabe que as pessoas estão fazendo caridade, altruísmo, não é por amor. Muitas vezes é para ter validação. Até mesmo quando a gente busca, por exemplo, um trabalho que nos dê, né, essa ideia de que estamos vivendo o nosso propósito, nem sempre nós estamos de fato fazendo com amor. Muitas vezes a gente está querendo, na verdade, ser amado, ser apreciado, ser reconhecido, né? Então, e aí quando a gente pensa nesse sentido, né, e no significado da palavra propósito é agir de acordo com as circunstâncias em que eu me encontro, as circunstâncias, ou seja, o meu karma, o que eu estou vivendo, né? É agir de acordo com as circunstâncias em que eu me encontro para ser uma expressão de amor. Se as circunstâncias que eu me encontro nesse momento, vamos pegar ainda o exemplo do trabalho. Estou num trabalho, eu não gosto desse trabalho, eu acho que sou uma vítima desse trabalho, que eu sou escravo nesse trabalho, e aí eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, né? Um exemplo muito comum, inclusive, que eu vejo aqui, né? Eu como terapeuta, como professora de yoga, eu vou vendo aqui ao meu redor, convivo com muitas pessoas que fazem a mesma coisa que eu. E aí eu vejo as pessoas falando: eu não quero postar no Instagram porque isso é uma escravidão e ter que ficar na rede social, e a pessoa começa a trazer esse peso para uma atividade que faz parte do trabalho.
dela, da profissão dela. Por quê? Porque se você presta um serviço, você tem que promover esse serviço. E o meio de promoção dos serviços hoje, o principal meio, é o quê? São as redes sociais. No momento em que eu começo a colocar essa energia de raiva, de indignação, de rebelião, vamos dizer assim, né? Porque alguns até se rebelam e nem fazem aquilo, nem fazem a coisa, porque falam, não vou fazer, e às vezes está precisando de dinheiro e não, né, precisa promover mais o trabalho, mas não faz, porque tem raiva, porque não quer, porque não concorda, porque é contra. Essa pessoa pode até estar conectada à missão de vida dela, né? E aqui entra uma diferença. A missão de vida é a forma como você vive o seu propósito. O que eu vou fazer aqui, qual que é a minha missão, que missão eu tenho a desempenhar, e não precisa necessariamente ser o seu trabalho. Talvez você tenha nascido, né, com a missão de vivenciar a maternidade, pelo menos por um período da sua vida, ou cuidar de um familiar doente, né, e enfim, pode ser muitas coisas que você tenha como missão para aprender a amar dentro dessa circunstância, né? A missão, ela está relacionada justamente a essas circunstâncias do propósito. O meu propósito é aprender a amar, é a razão pela qual eu estou aqui, o meu porquê. O porquê de todo ser humano é aprender a se tornar uma expressão de amor nas circunstâncias em que se encontra. Essas circunstâncias estão relacionadas à missão do nosso espírito. Então, eu vou nascer dentro das circunstâncias que vão me proporcionar vivenciar essa missão, porque existe uma lição a ser aprendida. Aí a gente tem uma outra lei, que é a lei do karma, que a forma como eu ajo vai determinar os meus resultados. Então, percebe que eu falo que que nessa semana, né, a gente tem essas duas principais questões correlacionadas a essa alunação, porque eu estou falando da razão pela qual eu vou agir, que determina os meus resultados e que determina, inclusive, se eu estou ou não alinhado ao meu propósito. Ainda que eu, de repente, esteja até vivendo a minha missão. Posso estar vivendo a minha missão de vida e não estar vivendo o meu propósito. Já parou para pensar nisso? Se você, de repente, até descobriu qual é o seu propósito, que ainda falando em propósito profissional, que é normalmente a busca das pessoas, se você até descobriu já qual é o seu propósito profissional, mas você não está realizando este propósito com amor em todas as circunstâncias que ele te apresenta, você não está, né, se você descobriu a sua missão, mas não está realizando com amor, você não está vivendo o seu propósito. Simples assim. E difícil, né? Simples, porém muito difícil. Se eu não estiver amando isso que é a minha missão de vida, eu não estou vivendo o meu propósito. Por quê? Porque se eu não faço com amor, eu me distancio da razão da minha existência. A minha existência só tem um motivo, a sua também, a mesma inclusive, a existência de todos nós. Nos tornarmos uma expressão de amor, porque é isso que nos une a Deus. É por isso, inclusive, né, se a gente pensar, deixa eu ver se está aqui, a gente olha aqui para essa tabelinha, né? Olha os frutos do amor, quais são as consequências do amor? A alegria, a paz e a iluminação. É só assim que nós conseguimos nos fundir a Deus. E é só assim que a gente consegue encontrar aquilo que a gente tanto busca, que é a felicidade. Porque no fim das contas, quando estamos buscando o tal do propósito, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando ser felizes. É isso que a gente está buscando. Quando todo mundo que entra numa busca por propósito, é porque está sentindo aquele vazio. Não estou no meu lugar. E se eu não estou no meu lugar, consequentemente eu não estou feliz com alguma coisa, né? Pode ser que eu esteja feliz com outras coisas em minha vida, mas em alguma coisa eu não estou me sentindo feliz. Eu estou num relacionamento, vamos falar em propósito de relacionamento. Estou num relacionamento e aí, de repente, aquele relacionamento parece que não faz mais sentido para mim. Eu estava super feliz até um momento, de repente eu não estou mais. E por quê? Porque algo que está acontecendo ali não está alinhado a essa minha busca, que é pela felicidade. Não está alinhado à minha missão de estar aqui, né? Até na constelação eles falam que uma das razões, né, que determina, assim, no instante que acontece isso, determina a separação de um casal. Se um quer ter filho, o outro não quer. Nesse momento, acabou ali. Acabou o jogo. Por quê? Porque
Todo mundo tem que seguir o seu caminho de felicidade, de busca por felicidade. E o caminho da felicidade é o amor, né? Uma coisa não está separada da outra. Só que, muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente está inconsciente, a gente não faz as escolhas por amor. Inclusive, essas escolhas que a gente pensa ser um propósito. Eu quero fazer uma coisa que ajude o mundo. Já parou para pensar? Que muitas vezes você escolhe fazer, sei lá, um trabalho de caridade lá na sua igreja, no seu centro espírita, no seu centro de Umbanda, ou numa ONG, né? Se você não tem uma religião, mas de repente você faz alguma coisa assim, que muitas vezes a gente escolhe fazer essas coisas porque a gente quer se sentir bem com a gente mesmo. Porque talvez existe uma ideia de que a gente tem obrigação de ajudar, ou a gente tem uma culpa, um sentimento de culpa, inclusive por ter uma vida mais privilegiada do que outras pessoas, né, do que a maioria do planeta. Um sentimento de, talvez, de querer um reconhecimento que a gente não sente que tem, de se sentir importante, de sentir que está fazendo alguma coisa. São incontáveis as razões pelas quais a gente pode fazer a coisa certa, né? Só que, se a gente não faz essa coisa certa pela razão certa, essa coisa certa não é a coisa certa para nós. E a gente está andando na contramão do nosso espírito. Porque a coisa certa para cada um é aquilo que cada um faz por amor. Se você faz uma escolha, toma uma ação por qualquer outra razão, você não está fazendo por amor. E como é que a gente pode transformar isso? Curando as nossas feridas. E esse é exatamente o tema aqui dessa lua crescente em Câncer. Porque a gente tem a lua ali, né, que é a própria sede, né, fala aqui do nosso segundo chakra, onde a gente armazena todas as nossas memórias, o útero nas mulheres, né? Onde a gente armazena todas as nossas memórias, todos os significados que a gente deu para a nossa história. Esse é a lua, é a nossa vibração. E a gente tem isso lá no arquétipo dessa conexão com a nossa história, que é Câncer. A gente tem Marte, que é o regente do Sol, que nos pede nesse momento para agir na direção que a gente precisa agir, para despertar aqui a nossa individualidade. Nossa individualidade é o principal veículo do nosso propósito de espírito. Por quê? Porque a partir da minha individualidade, da minha maneira única de ser, lá o meu ascendente no meu mapa astral, que eu ajo. É a partir dessa força marciana que rege o meu ascendente que eu ajo. E essa força está ali, querendo agir, influenciada pelo quê? Pelas nossas emoções, pela nossa lua, pela nossa força lunar, que é Câncer, por esse arquétipo lunar. Então esse é um momento em que a gente é convidado a olhar para a nossa história, para entender quais são essas motivações. Lá, se eu for buscando as camadas, porque são muitas camadas de motivações. A gente pode falar num nível aqui, eu quero ser feliz, eu escolhi fazer esse trabalho porque eu vou ajudar pessoas e não sei o quê, porque eu aprendi que era assim e tudo mais, né? Eu acho que isso é o certo a se fazer, mas por que você acha que isso é o certo a se fazer? Por que você sente essa necessidade de fazer as coisas dessa maneira? Porque lá na sua história, no seu passado, você foi ensinado pela sua família, que pode ter ensinado isso diretamente, né, de uma maneira muito objetiva, ou somente com certas formas de agir, você observando, pela sociedade onde você cresceu, né, pela cultura em que você foi criado. Tudo isso forma ali as razões, e a maioria delas ocultas, porque a lua é o nosso inconsciente, pelas quais a gente age. E esse momento a gente precisa o quê? Tomar consciência de quais são essas motivações. E como é que a gente faz isso? Observando a forma como a gente está
se sentindo diante das nossas ações. Quais são as sensações que vêm no seu corpo quando você toma uma determinada decisão, quando você faz alguma coisa que faz parte da sua rotina, quando você vivencia uma experiência aí no seu trabalho, ou no seu relacionamento, ou nas suas amizades, ou em qualquer coisa da qual você faça parte? Quais são as sensações que emergem? Quais são as emoções que emergem? Essas sensações e emoções, elas são consequência desse conteúdo inconsciente. Por isso que Lua é nosso inconsciente que transborda através da nossa identidade emocional, o nosso passado, a nossa história, as nossas memórias. As memórias dessa vida que a gente está vivendo aqui e as de outras vidas também, as memórias dos nossos ancestrais. Se você não quiser pensar em outras vidas, considere pelo menos as memórias dos seus ancestrais, da sua mãe, né? O que sua mãe estava sentindo quando estava carregando você na barriguinha, o que ela viveu quando, né, nesse período que estava gestando você e logo que ela teve você, como foi essa relação. Tudo isso a gente está falando desse momento lunar. Então a gente precisa observar nesse momento quais são essas sensações, quais são essas emoções que estão surgindo. Elas são positivas, agradáveis? Elas me levam para a ação de uma maneira fluida, leve, gostosa? Elas me motivam? Elas me fazem sentir amor ao que eu faço? Elas me dão alegria? Elas me dão paz? Elas resultam em alegria e paz? Se essas emoções, se essas sensações e os resultados das ações que eu tomo a partir dessas emoções e sensações têm como fruto alegria e paz, aí eu estou vivendo com amor. Aí eu estou agindo com amor. Se eu não estou, se elas me trazem desarmonia, se elas me trazem irritação, se elas me trazem raiva, ódio, qualquer dessas coisas negativas. Porque se eu ajo com reatividade, significa o quê? Que eu não estou agindo com amor. Se eu ajo com medo, eu não estou agindo com amor. E aí é até interessante, né? Que aqui tirei uma cartinha para essa semana e no fundo do deck tinha aqui um 4 de ouros. A gente está falando justamente de matéria, né? Coisas manifestas. O 2 de ouros, que saiu como um conselho para essa semana, a energia dessa semana, né? Que a gente pode interpretar também como um conselho, porque é a energia que a gente precisa vivenciar essa semana de uma maneira equilibrada, que vai falar justamente dessas escolhas, né? Eu tenho muitas opções para agir de acordo com, aqui dentro, né, a partir das minhas habilidades, das minhas capacidades, das experiências que eu vivo. E eu preciso fazer escolhas. Quais são as escolhas que eu vou fazer essa semana? No nosso campo, tem o que aqui? Um 4 de ouros, escassez. Se o meu sentimento é de escassez, como é que eu faço as minhas escolhas? Se essa escassez está inconsciente e me torna, né, me coloca num modo de proteção, um modo de reatividade, porque eu acredito que eu não tenho, eu acredito que vai acabar, eu acredito que vai faltar, e aí eu preciso me proteger, eu preciso de segurança, eu fico reativa, né? E aí, o que eu vou fazer com essas escolhas? Não vai ser escolha, né? Vai ser só reatividade. A escolha, ela é consciente. E escolher é amar. Escolher de forma consciente é amar. Voltando aqui para a nossa tabela, olha. O amor vem depois do quê? Da razão. Então, quando eu analiso, usando meu Mercúrio, minha Vênus, eu analiso e tomo uma decisão, e aí eu ajo, aí sim, eu estou vivendo com amor. Então, esse é o convite dessa semana, né? Só que, para que a gente seja capaz de fazer isso, o que a gente precisa? A gente precisa de cura. Cura de todas essas feridas, porque o que nos coloca nesse modo de proteção é justamente essas feridas, essas dores que não foram bem significadas, né? Foram significadas de maneira negativa. Eu vivi uma experiência, eu registrei essa experiência no meu inconsciente, na minha lua, como algo perigoso, ameaçador. E aí quando eu tenho qualquer situação aqui no meu ambiente que seja gatilho para essa memória, eu vou reagir para me defender, para me proteger, porque eu tenho medo de que aquilo aconteça de novo. A famosa ansiedade, né? As nossas crises de ansiedade vêm daí. Então, para que eu consiga
fazer boas escolhas, escolhas amorosas, alinhadas com o meu coração, eu preciso limpar a minha mente. Preciso limpar a minha mente de tudo que me impede de ver essas memórias com clareza, para saber quem eu realmente sou, de onde eu venho, para onde eu quero ir, como eu preciso ir, qual é a melhor maneira de eu fazer essa trajetória que é para mim, para que eu possa, inclusive, compreender as verdades da vida, acessar o conhecimento, que é a outra coisa que eu preciso, para entender como é que minha mente funciona, né? Eu preciso entender como é que minha mente funciona para poder fazer essas conexões, para poder ressignificar as coisas que eu vivi. Como é que são as leis da natureza, as leis espirituais, para eu entender por que eu vivo essas coisas e poder me relembrar todas as vezes que vier aquele impulso de reatividade, eu me relembrar. Não, as coisas estão assim porque isso é uma consequência do que eu fiz lá atrás, então agora eu preciso agir diferente em vez de repetir o ciclo, se eu quero que o resultado seja diferente. E para fazer isso, para poder conseguir perceber isso, eu vou precisar de presença. Eu não posso deixar a minha mente me dominar, porque senão a minha mente vai estar ali naquele, né, turbilhão, dominada pelo medo, dominada pelas minhas emoções. E aí eu não vou poder tomar as ações corretas. Então eu preciso de limpeza, eu preciso limpar a minha mente, preciso de yoga. Yoga é controlar as flutuações da mente. Então, o ser repousa em si mesmo. Quando eu limpo as flutuações da minha mente, que me impedem de ver a realidade, de ver as coisas como elas realmente são, e não como eu registrei que elas são, por causa, né, das experiências negativas que eu tive, aí sim eu consigo me conectar com esse meu coração, com essa minha essência, e fazer escolhas amorosas. Escolhas inteligentes, porque escolhas amorosas são escolhas inteligentes. Olha aqui, ó, razão e então amor. Não tem como tomar decisões amorosas sem usar a nossa inteligência, sem usar a nossa mente da maneira correta, a nosso favor. E é para isso que a gente precisa de yoga. E é para isso, inclusive, que eu tenho um convite para vocês. Antes de eu fazer aqui a leitura do oráculo, deixa eu já falar, senão eu vou esquecer. Teremos mais uma edição do Desafio Sankalpa, começando nesse dia 4 de abril, uma jornada de meditação e práticas terapêuticas para te ajudar a mergulhar nesse seu inconsciente, nessas suas memórias, nesse seu processo, para que você possa se curar e viver com propósito. Só que agora temos uma novidade também. Os exercícios do Desafio Sankalpa serão baseados na astrologia. Então a gente vai trabalhar as energias astrológicas do momento para que você possa aproveitar toda essa energia do campo, essa ativação do campo de Áries nesse momento específico, né, para que você possa trabalhar justamente essas questões que a gente conversou aqui. O que me impede de acessar essa minha autonomia, a minha individualidade, a minha independência, a minha coragem de ser quem eu sou? E aí, a partir desse processo, você vai ganhar a clareza. Você vai fazer, então, durante o desafio, essa primeira etapa. E depois, né, você vai poder dar continuidade no seu processo de cura, sabendo exatamente para onde você tem que ir. Porque o que nos cura é a ação intencional. Eu preciso agir de forma intencional, amorosa. Mas para que eu possa saber qual é a ação correta, para que caminho eu devo ir, quais são essas ações, o que vai fazer minhas ações amorosas, eu preciso ter um diagnóstico de quem eu sou, de como eu estou agindo, por que eu estou agindo assim. E é isso que o desafio vai te proporcionar. Um grande ganho de clareza, um salto quântico, literalmente, um salto de consciência, para que você possa encaminhar suas ações para a direção que o teu espírito te pede, direção do teu propósito. Então, se você quer participar, é só você me chamar aqui no link que vai estar aqui embaixo, só entrar em contato, se inscrever e vir comigo nessa jornada, que eu vou adorar te acompanhar nela. Agora, vamos lá, convite feito, vamos nos concentrar para poder tirar o oráculo dessa semana. Então, você pode trazer a sua intenção
atenção para a sua respiração, enquanto você se concentra na sua intenção, vai respirando de forma leve, de forma constante, ritmada, consciente. Sente o seu corpo nesse momento. Imagina essa sua intenção, seu sonho, o que você quer? O que você quer saber? Nós vamos pedir para o oráculo nos mostrar como que a gente pode usar essa energia da melhor maneira essa semana. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om. Adivinha quem saiu? Kartikeya. Kartikeya é o próprio Marte, meu bem. Kartikeya é o deus da guerra. Ele é a força da ação. Na mitologia indiana, ele é justamente o equivalente ao planeta Marte. Ele é a ação, ele é o movimento, ele é aquela parte nossa que vai à luta, que realiza. Então, o recado, né, tá mais do que claro hoje. Simplesmente vai e faz do jeito que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito do jeito que precisa ser feito, porque é assim que você se cura, né? Até isso me faz lembrar aqui, né, que eu escrevi um negócio para dizer e não disse, né? Paradoxalmente, o que nos cura as feridas que nos colocam na ação incorreta é o quê? É a ação correta. Então, o recado está dado. E nós vamos cantar, convidando essa força da ação a ser desperta dentro de nós, para que nós sejamos capazes de romper todas as barreiras, todos os bloqueios que ainda nos impedem de agir amorosamente. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Toma mais uma inspiração. Mentaliza mais uma vez a sua intenção. Traz suas mãos em frente ao peito. E juntos vamos cantar o mantra pela paz.
enviando paz a todas as dimensões do nosso ser, a todos os seres e a todo o universo. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê. Uma ótima semana para vocês, uma ótima lua crescente, com muita ação amorosa. E espero vocês no desafio, nas aulas de yoga. Também temos aulas de yoga toda segunda e quarta, online, às 8 da manhã. Terça e quinta no Rio de Janeiro, presencial, para quem está aqui no Rio. Aulas individuais, online, presenciais. E se você quer fazer seu mapa para ter ainda mais clareza sobre esses seus caminhos, né? Existe a possibilidade de a gente fazer um mapa totalmente voltado para o nosso propósito, para entender qual é o nosso propósito profissional, qual é o nosso propósito nos relacionamentos, na vida familiar, enfim. A gente consegue entender o propósito em todas as áreas da nossa vida fazendo uma leitura do nosso mapa astral. Se você quiser saber, quiser fazer mentoria comigo, inclusive para ter um acompanhamento maior, para você conseguir não só saber qual é, mas entender como dar vida para isso, só me chamar aqui nos contatos que vão estar na descrição do vídeo, ok? Grande beijo, namastê!